Qual é o melhor episódio da primeira temporada de The Last of Us? Qual é o episódio que não fica ali entre os melhores, mas também não tá entre os piores? E qual que é o pior? Pois é, o ranking. Agora que a gente terminou assim a primeira temporada, podemos fazer esse ranking e explicar tudo. Se você quer saber, cola aqui nesse vídeo e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem. Espero que com você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece. E hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Last of Us. Agora finalmente podemos trazer o ranking. Quais são os melhores episódios da nona colocação até a primeira? E também aproveitar esse vídeo pra você mandar a sua opinião. Mandar aí nos comentários, manda também o seu ranking. Respeita a opinião do coleguinha aí também, né? Mas vamos lá, já deixa esse like que é muito importante, ajuda demais na divulgação mesmo. E se inscreve no canal pra você não perder nada. Vamos continuar cobrindo muito sobre essa série. Ainda tem muito vídeo pra gente fazer. E é o seguinte, né? Vamos finalmente aqui começar esse ranking na ordem crescente mesmo ali, do pior que eu considero até o melhor episódio. Sendo que assim, no geral, o pior da lista é porque é inferior aos outros. Eu não considero nenhum episódio dessa série horroroso. Mas vamos começar com a nona colocação, que fica com o episódio 3, Long Time. Sim, o episódio ali da história do Bill. O episódio talvez o mais polêmico dessa série e que sim, ele divide total opiniões. Só que eu posso dizer que eu não tô exatamente nessa aba de galera que detestou, não. Eu acho sim vários pontos positivos aqui, como por exemplo a parte técnica desse episódio. É inegável que esse episódio beira a perfeição na parte técnica, roteiro, edição, direção, todas essas coisas. Só que assim, eu tenho meu lado fã. Já ressaltei aqui muitas vezes que eu não faço só análise profissional, nem tenho intenção. Tenho meu lado de expectativas em relação ao jogo também, né? A gente sabe que iriam criar conteúdos novos, iriam aprofundar em personagens, nada contra isso, só que tiraram pontos que eu queria demais ver pra colocar um episódio que distancia total da história principal, um episódio filler, né, que conta sobre personagens coadjuvantes de uma forma muito intensa, e uma história que decidiram prolongar ela, mas assim, já que decidiram prolongar ela, por que não prolongaram as outras que são mais importantes? Mas claro que o ponto principal que torna esse episódio mais atrás na lista, a ausência de toda a quest, de todo o desafio de Joel e Ellie pra conseguir o que eles queriam ali com Bill, pra conseguir a caminhonete e tudo mais. Esse desafio, toda a dificuldade foi simplesmente cortada pra se tornar algo extremamente fácil pra eles. João Victor foi pra contar uma história bonita, claro, tudo bem, mas eu considero todos os outros episódios superiores. E daí eu já quero partir pra posição de número 8, pra gente seguir com esse ranking. Essa posição fica, na minha opinião, com o episódio 7, Left Behind, que é baseado na DLC do jogo e que sim, talvez é a adaptação em termos de episódio mais fiel. Aqui é o que tem menos mudança dos episódios se comparado com o jogo, é extremamente muito fiel. E muito provavelmente por conta disso, somado com o ponto de tirar as gameplays, tirar os desafios, a Ellie ali na ação pra tentar procurar os medicamentos pro Joel, tirar alguns pontos, por conta disso não foi um episódio que me prendeu tanto, não foi um episódio que me fez ficar firme ali sempre na expectativa pra ver tudo. É sim, concordo, um episódio emocionante, um episódio bom também, tem pelo menos um infectado, né, o que vários episódios da série não tem nenhum aparecendo, só que na minha opinião poderia ser bem melhor. E assim, esses episódios aqui ficando em último não significa que são horríveis ou péssimos não, ressaltando de novo, significa que eles não conseguem ser tão bons quanto os outros. E aí eu quero seguir a lista, vamos pra sétima colocação, fica com o episódio 4, na minha opinião, Please Hold to My Hand. Sim, um episódio que é basicamente de conexão. Eu acho que esse é um dos pontos que fazem com que esse episódio não esteja tão alto na lista da maioria das pessoas. Esse é um episódio que tem ação, o que é muito bom, ele tem algum agir ali na história, tem apresentação de novos inimigos, tem a vilã que não tem no jogo, que é conteúdo inédito, a Kathleen, mas ainda assim é só um episódio de introdução de acontecimentos, como é que estão esses personagens, o que é esse grupo, só pra preparar pra algo que está por vir, que aí sim o outro episódio, provavelmente pra maioria das pessoas, tá entre os 3 melhores, né, que é o 5. E assim, não é porque é um episódio de ligação, que não chega a um ponto, assim, tudo mais, que não é um episódio necessário. É necessário sim, e a maioria das séries hoje em dia, nas suas temporadas, tem pelo menos um episódio assim, só pra apresentar uma galera, ó, que esse grupo, esse aqui é o inimigo, esse aqui é o pessoal, e é isso. Agora você vai ver o que vai acontecer no próximo episódio. Por esse simples motivo, ele fica na minha sétima colocação. Mas aí, agora, eu quero entrar na parte da lista, a partir da posição 6, que foi a parte da lista mais difícil de eu definir qual posição que eu ia colocar cada coisa. Mas vamos lá, sexto colocado, pra mim fica com o episódio do mesmo número,
primeiro, episódio 6, chamado Ken. Pois é, o episódio que tem 2 arcos no mesmo, o episódio que mais anda com a história, podemos dizer assim, da série, um dos mais. Traz a sensação pra muita gente de história rushada, talvez esse aqui é o que pra maior parte das pessoas deu essa sensação, pra mim não deu tanto, porque eu entendo que a maioria do que foi cortado aqui eram pontos de gameplay. Lá no jogo, se você tirar os pontos de gameplay da cidade de Jackson e da universidade, fica só essa parte mesmo, super rápido. Mas ainda assim, a gente saiu de um arco que precisou de 2 episódios pra ser contado, que é Henry e Sam, e foi pra um episódio que conta 2 arcos ao mesmo tempo, que poderiam ser melhores explorados. E assim, a melhor parte do episódio pra mim é a parte do final, a parte da universidade. Essa é a única parte do episódio que me traz a sensação de valeu a pena mesmo, aí sim. Por isso tá nessa colocação, mesmo sendo um episódio muito bom. Mas enfim, vamos seguir agora pra posição de número 5, que aqui foi mais difícil ainda pra eu decidir o que ia aparecer, mas vamos lá. Quinto colocado ficou com o episódio 2, Infected. Pra mim foi bem difícil escolher entre esse aqui e o próximo da lista que eu vou falar, mas eu considero sim o quinto colocado. É um episódio muito bom, tem muita ação. De fato, esse episódio entrega um dos pontos que a galera mais queria ver na série, que é os infectados. Tem uma presença forte, tem luta forte, e é muito difícil pra mim encontrar um defeito aqui. Ele tá mais nessa colocação que me dá dor no coração, porque a minha experiência com os outros foi melhor. Porque eu gosto da parte dos instaladores, gosto da parte que aprofunda mais na origem, né, do negócio, e também gosto da parte da morte da Tess, que tem muitos pontos parecidos, mas ao mesmo tempo a morte em si tem uma grande mudança, é mais visceral. Se eu for dizer algo que me atrai menos do que nos outros, mesmo com ação, eu acho, tipo, a fraqueza ainda da Ellie, a ingenuidade dela, se comparado com os episódios mais finais, seria mais algo assim. E aí vamos pro próximo colocado, o quarto colocado da minha lista, que fica justamente com o episódio 1, o primeiro da série, chamado When You're Lost in the Darkness. Sim, o episódio que é marcado muito pela introdução sinistra da série, extremamente semelhante com o jogo, que é o primeiro passo deles para consagrar como a melhor adaptação de jogos, que vem de uma mudança de decisões muito bem feitas, que pra quem não sabe, o primeiro episódio não ia ser esse aqui desse jeito, tinha sido outro gravado, que mostraria tudo o que aconteceu antes desse início, coisas mais antes, completamente diferente do início do jogo The Last of Us. Então, pro impacto da galera no início, provavelmente geraria menos engajamento, menos resultado. Fora que aqui, você pegando todos os episódios, por mais que você achou alguma outra morte mais triste, essa aqui é a morte que tem mais peso na história, que vai influenciar o Joel o tempo inteiro, pra ele só mudar no final. Então, tá aqui a posição. Mas agora, vamos para o top 3, o pódio. E aí, eu acho que de muita gente pode estar parecido. Confesso que pra mim também foi bem difícil, porque os episódios estão bem próximos no nível de qualidade, mas a terceira colocação, pelo menos por enquanto, né, até vamos ver se eu não mudo, fica com o episódio mais recente, o último, o episódio 9, Look for the Light. Sim, eu escolhi colocar aqui, muitos podem colocar em primeiro e tal, mas na minha opinião, mesmo sendo um episódio sensacional, que conseguiu entregar os pontos principais do final da história e ainda assim adicionar conteúdo novo, mesmo com isso não me gerou a experiência que os outros dois ali na frente me gerou. É um pouco parecido com o princípio lá do Left Behind, a adaptação é extremamente fiel, tem muita coisa muito parecida, claro que corta os pontos de ação, que é um ponto negativo pra mim, poderia ter uma lutinha com o infectado, o bloater, ainda mais que o episódio é pequeno, né, caberia. Ele com certeza adiciona o ponto inédito de todas as coisas novas, esse aqui é o ponto mais importante, que é sobre de fato o porquê a Ellie é imune, como que tudo aconteceu pra que ela seja uma anomalia muito exclusiva no mundo, tudo muito importante, e pra mim vence todos os outros episódios com tranquilidade, os anteriores. Talvez tá mais atrás mesmo pela falta, a falta de ter mais um conteúdo sendo o episódio que era pra ser o mais importante. Seria basicamente isso, e por isso vamos seguir pra medalha de prata, segundo colocado de melhores episódios pra mim, que agora a gente entra na parte que eu falo desde quando eu assisti os episódios de forma antecipada. Eu sempre repetia, ó, esses dois aqui são os melhores episódios pra mim, e se manteve. Segundo colocado pra mim fica com o episódio 8, When We Are in Need. Sim, o episódio do grupo do David, o grupo sinistro, né, com práticas mais sinistras, talvez o episódio visualmente mais sinistro da série, emocionalmente
emocionalmente, assim, na pegada mais horror, né, que tem. Porque é o episódio que satisfaz a necessidade de ver os lados reais de Joel e Ellie. Ellie sendo construída pra Ellie da segunda temporada. E o Joel ficando mais parecido com a capacidade que o Joel do jogo tem. Tudo bem, lá no último episódio, pra mim, é o melhor momento do Joel. Se fosse falar melhores episódios do Joel, o último episódio com certeza estaria no topo, porque aquela matança dele dos vagalumes é extremamente sinistra. Mas falando do apanhado do episódio, esse episódio aqui, ele é muito bem construído, a história é muito bem amarrada, as referências sutis, né, sobre quem que na verdade é o alimento ali em tal momento e tal. A adaptação extremamente parecida em questão de diálogos, em questão de ações que os personagens fazem. Só que aqui, eu não sei se é por causa da temática canibal que tem, pra mim esse episódio é o segundo lugar do que eles conseguiram fazer ficar mais intensa a adaptação igual a do jogo. Trouxeram a mesma coisa e ficou muito mais intenso. Só que aí a gente tem que ir pro primeiro lugar, né? O primeiro lugar que, assim, conseguiu pra mim a maestria. Pra mim esse aqui beira a perfeição mesmo. Esse aqui eu não consigo, pode falar perfeito por enquanto, que eu não consigo achar um erro. Como uma adaptação de jogo deve ser feita, mantendo o conteúdo original e melhorando ele, criando coisas novas, mas sem fugir demais, melhorando mais ainda a história original, tornando a parte mais, assim, emocionalmente forte e dramática, pelo menos pra mim. Vocês já estão vendo aí episódio 5, Endure and Survive, né? O episódio do fim do arco do Sam e do Henry. Mas não só deles, dos caçadores, o episódio que tem mais infectados, o episódio que tem mais ação num curto período de tempo, que é um conteúdo completamente novo pro negócio, e tá aqui nessa posição porque foi o que mais me fez pirar e surpreender na primeira vez que eu assisti. É basicamente isso. A gente tem um início que nem tem ação assim, mas que é de mais aprofundamento e que, acima de tudo, constrói o apego que a gente precisa ter por Sam e Henry, dois personagens que a gente conheceu há pouco tempo, mas que no final o impacto que dá pela construção que fizeram antes é como se a gente tivesse com eles há vários episódios. O episódio ele vai de 0 a 100 muito rápido, né? Ele tem o Sniper, o Joel nessa jornada pra chegar lá. A parte dramática que você acha que o Henry vai morrer já é diferente, e aí já desencadeia a gente conhecer qual que é a real capacidade desses infectados da série, o que que eles podem fazer com um grupo grande e fortemente armado, destrói todo mundo como água. A atração principal dos infectados, que é o Bloater vindo finalmente, e tudo isso em pouco tempo, e quando você acha que já bastou, tem aquele final que a gente já sabia que ia acontecer. Tô falando da minha experiência, né, com base em quem vem do jogo. Sabia que o Sam ia morrer daquela forma extremamente trágica e dramática, mas eles fazem ficar mais dramático, com a questão da compaixão da Ellie, com a atuação da Bella Ramsey, com o adicional dela tentar trazer esse negócio de cura, né? É um episódio de partir o coração e de encher os olhos no quesito ação ao mesmo tempo. Por isso ele fica na primeira colocação pra mim, essa é minha opinião, né? Mas eu quero saber a sua que tá assistindo, pode ser diferente, sem problemas. Escreve aí seu ranking nos comentários, né? Compartilha com os amigos pra galera também poder mandar. Deixa esse like, se inscreve no canal pra você não perder nada e no mais é isso aí, um abraço. Fui!